Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula hoje sobre o grupo Gimnosperma. Então, para que nós possamos abordar esse grupo, temos que entender que as gimnospermas elas são vegetais, são plantas terrestres e o seu nome tem origem da palavra grega gimno, que significa nu, e esperma, semente. Então, esses vegetais se caracterizam por apresentar as sementes não envoltas por nenhuma estrutura, portanto, as sementes nuas. Essa estrutura seriam os frutos. Essa característica da presença de frutos aparecerá no próximo grupo, que são as angiospermas. Então, esses vegetais, as gimnospermas, nós as encontramos preferencialmente em locais de clima frio ou temperado. Os principais representantes desse grupo serão os pinheiros, as sequoias, os ciprestes, que são característicos desses locais de clima frio ou temperado. Em relação à estrutura desses organismos, nós vamos ter que eles possuem raízes, o caule e as folhas. Eles também apresentam estruturas voltadas para o processo de reprodução, que são as folhas modificadas denominadas estróbilos. Nós vamos também observar que esses estróbilos eles apresentam características, sendo alguns com as características masculinas e outros com as características femininas. Vegetais como os pinheiros e as sequoias, esses estróbilos são bem desenvolvidos e eles recebem o nome de cones. Isso leva ao entendimento de classificá-los, essa característica os leva a classificá-los como as coníferas. Nós vamos também observar que existe a produção de sementes nesse grupo. Nós chamamos de embriófitas, tanto as gimnospermas como as angiospermas. No entanto, a característica das gimnospermas é não produzir frutos. Como disse anteriormente, as sementes elas ficam nuas, elas ficam livres, elas não ficam contidas em uma outra estrutura. Por isso o nome gimnosperma. Então aqui nós observamos um desses vegetais com a estrutura do caule, do seu tronco, as folhas e a estrutura dos seus estróbilos, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Aqui nós podemos observar com mais detalhe essa estrutura. O megaestróbilo, que é a estrutura, é o estróbilo feminino, e o microestróbilo, que é o estróbilo masculino. O microestróbilo produzirá os grãos de pólen. Os grãos de pólen que levarão consigo a estrutura reprodutora masculina. É no grão de pólen que nós teremos a formação dos gametas masculinos. É na estrutura do megastróbilo que teremos a formação do gameta feminino. Nesse local também haverá a fecundação, formando a estrutura da semente. Nós observamos essas estruturas também chamadas de pinhas, que elas são utilizadas como material decorativo no Natal para formar as guirlandas, e também utilizamos a semente desses organismos como alimentação. Lembramos que o pinhão nada mais é do que a semente de uma gimnosperma. A respeito da reprodução, é um processo mais complexo do que nós já observamos em briófitas
e pteridófitas. Nós vamos observar que nesse grupo as plantas apresentam sexos separados. Um vegetal produzirá os estróbilos masculinos e não os estróbilos femininos. E o contrário também é verdadeiro. Plantas que produzem estróbilos femininos não produzirão os estróbilos masculinos. Em algumas gimnospermas pode ocorrer a presença dos dois tipos de estróbilos. Porém, o vegetal ele terá alguma estratégia no seu desenvolvimento que impedirá o processo de autofecundação. A respeito do estróbilo masculino, nós vamos notar que ele produz pequenos esporos, que são denominados grãos de pólen. O estróbilo feminino produzirá as estruturas que são os óvulos. No interior do óvulo maduro surgirá um grande esporo. Quando o estróbilo masculino ele se abre, ele vai liberar uma grande quantidade de grãos de pólen. E esses grãos de pólen, ele apresenta estruturas aladas que permitem que ele seja disperso ao ambiente através do vento. Então é um caso de polinização anemófila. Ao ser levado pelo vento, ele atingirá a estrutura de um estróbilo feminino. Quando ele atinge essa estrutura, o grão de pólen ele começa a formar o tubo polínico. Esse tubo polínico ele crescerá até alcançar o óvulo. Portanto, a presença do tubo polínico torna esse processo de reprodução independente da água. É a primeira vez dentro dos grupos vegetais que nós já estudamos que surge esse tipo de reprodução que o torna independente da água. No tubo polínico nós teremos a origem, a formação do núcleo espermático. Esse núcleo espermático é o verdadeiro gameta masculino. Então, o grão de pólen é um esporo. E através desse esporo que teremos a formação do gameta masculino. No interior do óvulo, esse grande esporo, ele abriga e desenvolverá o gameta feminino, que receberá o nome de oosfera. Quando o tubo polínico atinge a estrutura do óvulo, esse núcleo espermático fecundará a oosfera, originando o zigoto. Esse zigoto ele se desenvolverá através de mitoses sucessivas. Então, esse embrião ele vai se desenvolvendo até que a estrutura dele já esteja completa. Outras porções do óvulo formarão estruturas que protegerão esse embrião. Nos pinheiros, as sementes nós denominamos de pinhões. Esses pinhões eles serão encontrados no cone feminino, que nós damos o nome de pinha. Com o seu processo de amadurecimento, após o período de fecundação, essa pinha ela vai se abrindo e liberando essas sementes, que são sementes também aladas, que elas serão distribuídas no ambiente através do vento. Então nós podemos entender que a semente ela seria uma espécie de fortaleza biológica. Ela abriga o embrião. Temos também a proteção desse embrião contra a desidratação, as variações de temperatura do ambiente e também a ação de parasitas que poderiam eventualmente matar esse embrião.
Além de todas essas características que nós já abordamos, as sementes elas apresentam reservas nutritivas. Essa reserva nutritiva nós chamamos de endosperma. Essa reserva nutritiva ela vai manter e vai possibilitar ao embrião, no início do seu desenvolvimento, o gasto energético que ele eventualmente venha a ter, até a formação das primeiras folhas. Então o embrião ele se manterá vivo, ele germinará até o surgimento das primeiras folhas. Todo esse período é mantido o seu metabolismo com essa reserva energética. Nessa imagem, nós temos o ciclo de vida de uma gimnosperma. Então, nós vamos acompanhar aqui do lado esquerdo o ciclo da estrutura masculina e do lado direito da estrutura feminina. Então, nós temos na estrutura masculina a porção com a formação do microesporângio. Na estrutura do microesporângio ocorrerá processo meiótico. Esse processo meiótico originará o grão de pólen. Então nós temos aqui uma meiose espórica. A estrutura do grão de pólen, nós teremos a formação, através de um processo mitótico, a formação posteriormente do tubo polínico. Repare aqui o grão de pólen com o tubo polínico. E teremos dois núcleos, um núcleo espermático e um núcleo tubular. Esse formará o túbulo polínico e o outro núcleo participará do processo de fecundação. Na porção feminina, nós temos o megaesporângio, que também sofrerá processo meiótico. Nesse processo meiótico, nós teremos a formação de 4 células, 3 se degenerarão e uma continuará o processo de divisão. Repare que nós teremos agora a formação do arquegônio, que conterá o óvulo com a sua oosfera. Então, o grão de pólen, ao atingir a estrutura do arquegônio, ele formará o tubo polínico e assim teremos o processo de fecundação. O endosperma será formado a partir da outra estrutura nuclear que nós encontraremos no interior do arquegônio. Dessa maneira, após a fecundação, teremos o zigoto que se desenvolverá em embrião e ele ficará contido na semente. Reparem que a semente ela é alada para que haja a dispersão através do vento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o processo de reprodução e apresentação das gimnospermas. Vou deixar na descrição do vídeo essa aula do Prezi para aqueles que queiram acompanhar novamente, e em breve teremos a aula sobre as angiospermas. Um abraço e até a próxima aula.